Vamos ouvir. Portanto, em termos de enquadramento, também temos aqui enquadrados no projeto Cultivar, mais concretamente na linha de investigação 3, que é coordenada pela doutora Paula Castro, e que tem diversas linhas de atuação, neste caso estas 4 linhas que estão diretamente relacionadas com os 3 tipos de serviços que eu referi anteriormente. Os principais objetivos desta componente de trabalho que vou falar agora têm a ver com a identificação, caracterização e mapeamento dos serviços de ecossistemas que as populações consideram ser mais relevantes nos seus territórios, e isto através de metodologias participativas. Vou falar do caso de estudo do Conselho de Sabugal, que foi por onde começámos a implementar este trabalho, muito também porque aproveitámos a sinergia com outro projeto da Universidade de Coimbra, que é o MyForest, que também está a fazer o levantamento de serviços de ecossistemas, neste caso mais direcionados para a floresta, e portanto conciliámos esforços e começámos então nesta área de estudo. O outro tema, então, são as ferramentas participativas, que no fundo são ferramentas que nos permitem avaliar, neste caso, os serviços de ecossistemas através do envolvimento das partes interessadas, ou stakeholders, podendo esta participação ser individual, como por exemplo questionários ou entrevistas, ou então colaborativa com grupos de discussão, workshops, e neste caso, portanto, o trabalho que nós desenvolvemos decorreu entre novembro e dezembro do ano passado. Aproveitámos o convite que nos foi feito pelo município de Sabugal para estar presente na Inertec, apresentar o projeto, e acabámos por também dinamizar aqui um workshop participativo. No stand expositivo da feira, dinamizámos aquilo que nós chamámos o póster participativo, em que tínhamos também informação e que aproveitámos para contactar com as pessoas que visitaram a feira. E posteriormente fizemos sessões de discussão com os técnicos da Câmara, com a Universidade Sénior, com as escolas do Conselho, envolvendo os professores, funcionários e os alunos. Neste período conseguimos chegar a um total de 158 participantes e mais ou menos a metodologia de base foi a mesma, apesar de termos tido abordagens diferentes. Começámos por apresentar informação de base que nos permitisse uniformizar pelo mínimo conhecimento existente. Nós preparámos 3 pósteres para cada um destes tipos de serviços. Aqui está o exemplo do póster de aprovisionamentos, com um resumo, sistematizámos as classes, tentámos pô-la numa linguagem acessível para o público geral e dando alguns exemplos. E, portanto, tínhamos estes 3 pósteres para cada grande grupo. Tivemos uma discussão conjunta, eu tenho ali um pequeno asterisco que, efetivamente, no stand, por norma, não conseguíamos tanto esta dinâmica de grupo e de discussão de grupo, mas teve a mesma base de discussão de cada um dos tópicos, seja individual, seja em grupo, e no final fizemos um pequeno questionário muito simples, uma única página diretamente relacionada com a informação que apresentámos nos pósteres, em que pedíamos para nos identificarem os 3 tipos de serviços mais relevantes nos ecossistemas florestais e nos ecossistemas agrícolas para cada um daqueles 3 grandes grupos. Em termos da amostra, portanto, uma amostra por conveniência, tenho aqui alguns resultados que são muito genéricos do ponto de vista de caracterização da amostra, em termos de escolaridade. Aqui o cinza são os adolescentes, o verde são os adultos, portanto, uma maior incidência de pessoas com ensino superior. Em termos de faixas etárias, temos uma subrepresentação de algumas faixas, realmente as mais idosas ou aqueles que tinham saído neste momento para estudar, os 20 e os 70, mas mesmo assim conseguimos chegar a todas as faixas, uma boa distribuição uniforme em termos de género. Tínhamos também aqui a pergunta, porque nem toda a gente era do Sabugal, nós tínhamos definido um nível de confiança 95% máximo de erro, teríamos que ter no mínimo 100 inquéritos habitantes do Sabugal, conseguimos 128.
e sendo que, portanto, a maioria eram do Sabedal, e tínhamos também aqui a pergunta se conheciam bem, mais ou menos, ou não conheciam muito bem o concelho, e também temos aqui uma boa representatividade. Uma vez estávamos essencialmente focados nos ecossistemas agrícolas e florestais, tínhamos também a questão se tinham algum tipo de relação, não apenas produção, mas nem que seja agricultura também de subsistência. Claramente vimos que, apesar de ser um concelho, para quem conhece, essencialmente florestal, não há muita ligação ao setor florestal, enquanto que a agrícola tem uma maior ligação. Eu vou dar só alguns exemplos dos dados que estamos a trabalhar e que obtivemos. Nestes grupos, eu aqui vejo que não conseguem ver os meus títulos, não sei se eu consigo puxar isto para baixo, mas também não é. Portanto, nós nos grupos de discussão tivemos também, apontámos toda a informação que era discutida numa dinâmica de post-its e depois compilámos a informação destes grupos todos, considerando as várias classes de cada tipo de serviço e fomos elencando a informação que as pessoas nos transmitiam, quais eram mais importantes, se tinham importância económica, se eram mais para autoconsumo, e isto foi feito quer para o provisionamento, população e suporte e culturais. Fizemos também um exercício de mapeamento, isto obviamente apenas no workshop participativo, em que depois da informação compilada transferimos ou estamos em processo de transferência para um SIG e aqui a informação foi compilada ao nível da freguesia. Em termos dos dados dos inquéritos, fizemos um ranking, foi possível priorizar quais os serviços que as pessoas consideram ser mais relevantes, também para os 3 tipos. Eu tenho aqui só o exemplo do aprovisionamento e depois podemos ver que há algum tipo de serviço, como é óbvio, seria de esperar, diferentes nos ecossistemas agrícolas e florestais e outros que até consideram que são dados pelos 2 tipos. Fizemos em relação aos dados dos questionários também testes de dependência de dados para tentarmos perceber se havia alguma relação, por exemplo, se as pessoas que conhecem melhor ou que vivem no Sabedal têm uma perspectiva diferente de quem não é do Sabedal, ou a escolaridade se influenciou a resposta, e portanto também tivemos algumas coisas muito engraçadas nesta área. E para concluir, porque temos tempo limitado, tenho uma reflexão de alguns pontos mais positivos e de outros que identificamos a melhorar. Portanto, o facto de termos diferentes abordagens participativas em pouco tempo, considero que conseguimos chegar a bastantes pessoas. Termos estes grupos de discussão permitiu-nos não só ranquear, não só priorizar os serviços de ecossistemas, mas também caracterizá-los, perceber o que é que as pessoas consideram que é importante e porquê, se diminuiu, se aumentou. Portanto, essa informação foi muito útil e também para validar algumas respostas dos questionários, principalmente, por exemplo, na regulação e suporte, que são conceitos mais difíceis de percepcionar, até às vezes para nós, e percebermos se a resposta está consonante com aquilo que eles discutiram ou se podem não ter percebido bem. Portanto, foi muito interessante termos apontado esta informação. Vimos também, em alguns casos, não muitos, que a diferença de estratégias de discussão pode ter influenciado as respostas, porque naquele grupo se discutiu determinado aspecto, em especial em temas mais subjetivos, por exemplo, os culturais, ou mais complexos. Mas isto também nos ajuda agora a definir próximas estratégias para estes tipos de serviços. A partilha e discussão de informação de base consideramos que foi muito bom termo feito, porque permitiu contextualizar e uniformizar o conhecimento de base e, por outro lado, contribuímos também para a sensibilização durante estas ações. Sabemos também que pode de alguma forma influenciar a resposta, a forma como nós apresentamos e agrupamos os serviços. Houve até pequenos detalhes que nos apercebemos que se calhar podíamos tê-lo feito de melhor maneira e isso será incorporado nas próximas sessões. A questão da priorização por questionário individual também consideramos que conseguimos uma abordagem bastante simples e objetiva e muito direcionada e relacionada com aquilo que discutimos. Termos só uma página foi bastante positivo. Ainda assim, o feedback de alguns participantes é que para eles era muito difícil distinguir serviços agrícolas de florestais, também porque estamos a falar de um concelho em que ainda é muito visível aquela paisagem mais agro-silva pastoril e que temos pequenas manchas e, portanto, não conseguimos tão facilmente dividir grandes zonas agrícolas de grandes zonas florestais, talvez por aí. E depois também foi muito difícil escolher só 3 serviços. Foi a estratégia que adotámos porque também assim nos obrigou a refletir e a pensar quais é que consideramos os mais importantes. Poderíamos também fazer um ranking de 1 a 5, por exemplo, mas muitas vezes a tendência das pessoas é dar 5 a todos, então ficava mais difícil de nós priorizarmos.
Em termos de mapeamento, também permitem-nos pelo menos algum tipo de informação espacial, neste caso por freguesia, mas também pelo tempo que tivemos, só conseguimos fazê-lo no workshop, e depois cada grupo também teve uma dinâmica muito diferente na forma como decidiram mapear a informação. Isto é passível de ser uniformizado e temos também já ferramentas de SIG online que iremos procurar incorporar. Num cômputo geral e de grandes conclusões, esta questão das metodologias participativas, o curso versus benefício, consideramos que é fundamental para identificar pelo menos alguns serviços, em especial os de aprovisionamento e culturais, cujo conhecimento está muito interligado com as pessoas que conhecem o território e que não é fácil encontrar em bibliografia. É também muito importante identificar lacunas, até mesmo em nível de conhecimento, e nós melhorarmos a nossa capacidade de sensibilização e de comunicação, percebermos onde é que estamos a falhar, o que é que podemos melhorar. Será também seguramente fundamental para identificar ameaças e oportunidades ao serviço de ecossistemas, e são workshops que nós temos pensado fazer mais para o final do ano, depois também de recolhermos alguns resultados para podermos mostrar ao território. Mas é também verdade que estas abordagens do grupo requerem um grande esforço. Só para ter uma noção, naqueles 2 meses foram mais de 17 dias de campo, de trabalho, não é? E portanto, se calhar não conseguiríamos fazer este nível de esforço em todo o território, terá que ser complementado com ferramentas online, por exemplo, questionários online. E aqui o que será também muito importante para chegarmos a mais público é continuarmos a manter o envolvimento de stakeholders locais relevantes, para que depois nos ajudem a chegar à população e sejam também eles os elementos divulgadores destes questionários. Era isso, obrigado a todos, obrigado aos companheiros que trabalharam no projeto, mas acima de tudo também a quem se disponibilizou um bocadinho do seu tempo para participar neste trabalho.